Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje o tema é hereditariedade. E para tratar desse tema eu já começo com uma pergunta que inquieta o ser humano há muito tempo. Como os filhos recebem as características dos seus pais e como que eles transmitem eles para os seus filhos e para os seus netos? Como é que é isso? Como que as informações elas são transmitidas? A hereditariedade é a área que justamente trabalha isso. De que forma que as informações biológicas de cada ser é passada adiante? E hoje sabe-se que o centro da hereditariedade, quem é o ator principal no processo de transmissão de características? O gene, o famoso gene. Daí, o ramo da ciência, o ramo da biologia é chamado de genética, que estuda os genes e essa transmissão. É um campo muito vasto, com muita coisa já sabemos, mas algumas coisas ainda estão aí no campo do processo de estudo. Tá bom, eu te dei uma resposta. Eu falei, olha, os genes, eles são responsáveis por essa transmissão. Mas quem são os genes? O que são os genes? Você tem que voltar um pouquinho mais. Todos os seres vivos são formados por células. No núcleo dessa célula, você já aprendeu que é onde ele guarda o material genético. O DNA, o famoso DNA. Mas como é que ele está organizado lá dentro? E vale ressaltar que até os vírus, que não têm célula, também têm material genético, DNA ou RNA. O que a gente está falando? A gente está falando de uma molécula, aqui está a sua estrutura, o DNA, uma estrutura, como a gente fala de uma dupla hélice, ela tem 2 filamentos, ela se estrutura dessa forma mesmo, que ela contém essas informações. Trechos, genes, vão levar essas informações. Então, quando eu falo de um gene, eu estou falando de um segmento do DNA. O nosso DNA é imenso, é longuíssimo. Então, trechos dele é o DNA. Mas desse DNA, a pessoa pensa assim, mas tá, dentro da célula um DNA é como? São o quê? Um monte de bolinhas? O que é esse DNA? Os DNAs, eles são filamentos compridos, imensos, metros e metros de filamentos que estão ali organizados no núcleo da célula. E aí eles estão organizados no que a gente chama de uma cromatina. Então os filamentos eles ficam ali embolados como novelos de lã no núcleo da célula. Quando essa célula precisa se dividir, quando ela precisa passar as informações adiante, por exemplo, você se corta, eu não tenho que regenerar, eu não tenho que ter novas células naquele lugar, vai rolar uma divisão celular. Ou quando eu produzo células reprodutivas, mulheres produzindo óvulos e homens espermatozoides, esse filamento, ele se organiza em bastões, os chamados cromossomos. Então aqui você está vendo um par de cromossomos, um bastão, outro bastão. E repare, eu tenho nesse grande bastão de cromossomo, na verdade, metros e metros do DNA. Então, o que é o gene? É um segmento desse DNA. E aí, é isso que a gente vai receber dos nossos pais. Nós recebemos parte desse DNA. Como que isso vai funcionar? Você vai dar uma olhadinha aqui nesse esquema, antes da gente ir para cá. Aqui, o que eu estou representando aqui? Eu tenho, simbolizando aqui um espermatozoide. O espermatozoide masculino da espécie humana, ele tem espermatozoide masculino, é ótimo, como se tivesse um feminino, né? O espermatozoide, que é um gameta masculino, a gente fala que é uma célula haploide. Ela tem a metade da quantidade do número de cromossomos da espécie. Qual é essa metade? 23 pares. Então, aqui estou simbolizando, não tem aqui 23, só tem 3, só para simbolizar, tá bom? E repare, então, espermatozoide, 23 pares. Ele vai se encontrar lá na tuba uterina feminina com um óvulo, que também é haploide. O óvulo feminino, que óvulo feminino? Não tem óvulo masculino. O óvulo, que é o gameta feminino, está aqui, 23 pares também. Quando acontece a fecundação, o encontro de espermatozoide com óvulo, eu tenho então a formação da primeira célula, a célula ovo ou zigoto. É o início da vida. Essa célula vai se multiplicar, fazer cópias delas mesmas, e essa cópia vai ter 46 cromossomos. Eu tenho, então, um ser vivo completo. Então, repare, metade da informação genética que eu recebi, metade dos meus cromossomos vieram do meu pai e metade vieram da minha mãe, para me formar, então, um ser completo. Pensei, interessante, agora eu peguei aqui uma ideia.
Mas aí essa informação que a gente recebe, como é que vai ser isso? Por que algumas pessoas parecem mais com o pai, outras parecem mais com a mãe? Como é que vai ser essa questão? Esse gene, muitos genes, afinal, se o gene é só um pedacinho do DNA e eu recebo cromossomos inteiros, eu tenho muitos genes. Como é que vai ser isso? Muitas vezes, alguns genes, as suas características, elas tendem a prevalecer. Quando elas tendem a prevalecer, eu digo que esse gene é um gene dominante. Ele tende a prevalecer sobre o outro gene. E esse gene que tende a ser prevalecido é o gene chamado de recessivo. Então, muitas vezes, pode ser que você tenha recebido um gene dominante e um gene recessivo. Nesse caso, vai haver, então, a dominância, a prevalência da característica que a gente chama de dominante. Aí, você fala assim, é só isso? Um domina, outro não domina. Não, você acha que a vida é simples? Pode acontecer. Isso é o básico. Pode acontecer um gene, desligar a ação de outro gene, muita coisa pode acontecer, genes se manifestarem em conjunto. Eu só quero que você tenha essa noção de que é a partir daí que as coisas vão acontecer. Assim, cada gene recebido por pais é denominado de alelo. Porque repara, olha aqui. Minha mãe me mandou aqui um cromossomo com uma série de características. O meu pai, ele vai mandar um outro cromossomo com as mesmas características, para as mesmas características. Então, foi um rosa aqui e um verde daqui. A minha mamãe me mandou um outro cromossomo para outras características, equivalente a esse, para as mesmas características que ele. Então, se é cor de pele para um, cor de pele no outro. Se é altura em um, altura em outro. Se é uma alergia, uma tendência a alguma intolerância em um, vai ter no outro. Então, aqui, e assim vai se formando. Então, cada gene recebido dos pais é denominado alelo, e esses genes alelos, repare, eles não se misturam. Não é um negócio, um encaixe, um lego, não. Vai ter uma formação de pares. E aí, dentro do que eu falei, uns podem prevalecer, outros não. Um pode ser silenciado, podem se manifestar juntos. Muita coisa pode acontecer. E é isso que a genética se investe em trabalhar e entender. Então, assim, entendi, legal, entendi como é que funcionam os seres humanos, mas tá bom, você falou que o gene é onde tudo começa. Por que isso é importante? Quando eu falo de gene, eu estou falando de um trecho de DNA, correto? Por que o DNA ele é tão importante? Por que tudo começa aí? Porque não é nele que estão as informações? A partir do DNA, então aqui do DNA, vai ser produzida uma nova molécula. Essa molécula se chama RNA. Esse evento eu chamo de transcrição. Então, eu vou ter todo um aparato celular para pegar a informação do DNA e produzir aí um RNA, uma outra molécula. E essa molécula é muito importante. Ela pegou a base do DNA, ela foi transcrita e aqui vai rolar uma tradução. Isso significa o quê? A partir do RNA vão ser produzidos proteínas no nosso corpo. Tudo. Vai ser produzido todos os órgãos, os tecidos, parte das células, tudo isso é proteína. Da onde está vindo isso? Da onde vem essa informação? Onde está escrita essa receita de bolo? Ela está escrita aqui no DNA. E se essa mãe, lá com esse embrião ali ainda no seu útero, ela, por exemplo, é exposta à radiação ou produtos químicos fortes, ela pode sofrer uma quebra no DNA desse embriãozinho. Pode vir faltando alguma coisa. Na hora de fazer a transcrição, esse RNA não traz a informação e na hora de formar a proteína, também não tem. Olha a deformação aí, olha a falha aí. Pode haver, inclusive, uma má formação tão grave, faltar tantas coisas que podem levar, por exemplo, a um aborto espontâneo. Entendeu a ligação? Entendeu por que para uma mãe, para uma grávida, tem uma série de cuidados? Porque esse DNA, o DNA daquele embrião precisa ser protegido, para que a informação seja transcrita corretamente e para que as proteínas sejam perfeitamente produzidas e aquele ser vivo possa desenvolver de forma completa. Entendido? Então você entendeu a hereditariedade? Quer saber mais, entender mais sobre a genética, sobre dominância, sobre a transmissão das características? Então
Então fica com a gente e assiste a aula de Primeira Lei de Média. Fechamos aqui e até a próxima. Tchauzinho!